vontade ao vivo no Instagram, como foi prometido, professor Enes Alino. Vamos tentar passear pela geografia para você saber melhor. Pois bem, boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite aí pelo Branco e com o objetivo de trazer para o alunado que está se preparando aí para o Enem dicas, né? A gente precisa às vezes informar o aluno que nesse momento é importante que ele dê importância, foco nas questões e nos assuntos que estão no seu espaço de vivência. Tá? A BNCC, quando ela institucionalizou, vamos dizer assim, a questão do Enem, do Exame Nacional, né, ensino médio, tinha o objetivo de colocar o aluno na sua situação do seu espaço de vivência. Então, se você for fazer uma análise, tá, já em geografia e na prova de ciências humanas, você vai ver que só para a geografia são de 9 a 14 questões. Tá? E que elas vão versar, elas vão, né, atender essa questão da experiência de vida e do próprio, vamos dizer assim, do próprio espaço em que o aluno vive. Então, uma das questões bem cobradas, ou dos assuntos bem cobrados, é a urbanização. Né? Por quê? Porque nós somos cidadinos, né? Vivemos em cidade. Então, o aluno já tem que se preocupar nessa questão do seu deslocar, do seu morar, né? Do seu trabalhar num espaço urbano. Tá? Então, a gente colocou aqui, fez uma análise e sempre focando que a BNCC, que organiza, né, a Base Nacional, né, Comum Curricular, ela se baseia nos pilares aí da Unesco em que o aluno deve conhecer, o aluno deve, né, fazer, o aluno deve se conectar, se instruir, se integrar e ser. Né? Então, questões que versam ou que tratem de sua relação com o espaço. Então, as questões sociais, sobre a urbanização, o aluno deve entender de que tipo de urbanização a gente está se referindo, porque são ondas de urbanização. Os países não se urbanizaram da mesma forma, nem no mesmo ritmo, nem no mesmo tempo. Então, a gente precisa saber, numa linha de tempo, como é que se deu o processo de urbanização em que ele está inserido. Então, em particular, com a questão Brasil, com a urbanização acelerada, com a urbanização meio rápida demais, que trouxe diversos problemas. E esses problemas vão ser cobrados questões. Né? Questão do saneamento básico, questão da exposição dos seus moradores à situação do trabalho, né? O desemprego, o subemprego, a questão da própria segurança alimentar. Né? Então, todas essas propostas caem dentro do processo. E não esqueçamos que todas essas questões são verificadas por competência e habilidade do aluno. Então, uma das competências mais cobradas seria a competência 3, que faz essa análise histórica, né? E conecta o aluno a ser qual participante. Ele entenda o espaço em que ele vive. Tá? E a habilidade, a habilidade 14, tá? E a habilidade 18, tá? Que ele vai entender o espaço em que vive de forma cartográfica,
e fazer uma interação, ele ser um membro co-participativo do processo de urbanização. Então, todas as questões serão nesse sentido. Pode haver gráficos, né? O aluno vai analisar o processo de crescimento urbano, que foi desordenado por regiões, nem todas as regiões do Brasil se urbanizaram da mesma forma, né? A questão da urbanização no Sudeste, questão da urbanização no Nordeste, do Sul, que tem um fato, né? No processo histórico mais antigo, e a questão da urbanização do Centro-Oeste e do Norte, que foi o que se deu de forma mais recente. Então, tem a questão da articulação, onde todos os serviços, principalmente comunicação e transporte, precisam ser entendidos pelo aluno, né? Então, ele deve entender um pouco de como é a organização social da cidade, porque a cidade, como um país emergente como o Brasil, ela se dá de da maneira formal para alguns, onde todos os serviços urbanos e a administração pública funcionam, e a parte não formal ou informal, em que aquela cidade não funciona tanto e ela se mostra inchada, né? Um crescimento anormal, onde os serviços são deficientes. Então, vai versar. Aí entra a conexão com outros assuntos, né? Questão ambiental, né? O problema da ocupação de encostas, o problema da ocupação de margem de rios, a questão dos resíduos sólidos, né? O destino do lixo, né? A questão da violência e da deficiência do sistema de transporte. Então, são esses assuntos que, conectados, eles vão fazer com que o aluno se mostre interagindo com o espaço em que ele vive. Então, urbanização é certeza. Sempre vai cair questões. Ou do tipo de urbanização que acontece, ou as questões urbanas, ou as questões sociais e ambientais ligadas a ela. Outro assunto que cai muito é a questão da produção rural, na agropecuária. Sempre caindo. Por quê? Porque o Brasil, em particular o Brasil, mesmo sendo um país emergente, um país industrializado, ele é internacionalmente, né, forte na questão das commodities. Quer dizer, a exportação de matéria-prima e de produtos agrícolas voltados para a exportação. Então, o aluno tem que entender essa questão do controle internacional da produção de alimentos, em que o Brasil se insere como mero fornecedor de matéria-prima, né, de commodities, e por isso ele, vamos dizer assim, explorado pela questão das grandes trades, das companhias, né, que controlam internacionalmente o alimento, né, as grandes transnacionais do alimento, né, e esse conflito que tem entre produção agrícola interna, né, e produção agropecuária voltada para a exportação, né, e para a agroindústria. Então, são assuntos que são cobrados e podem ser cobrados por meio de tabelas. Então, uma dica é que o aluno procure analisar quadros, tabelas, né, e gráficos sobre a produção agropecuária do Brasil, né? Essa questão de ser um grande produtor, né, em que o setor rural, a ruralização do processo, né, na área econômica, ele vai ser importante para equilibrar a economia do país, mesmo sendo um país industrializado. Né? Então, você vê que a produção agropecuária é fundamental no processo. Outro assunto que o aluno deve ter certeza que pode cair é o processo de globalização. Né? E aí entra a questão do ser e o mundo. Né? Então, esse processo de globalização desenvolvido a partir da segunda metade do século XX, com o advento e desenvolvimento dos transportes, que ficaram muito mais rápidos, e os meios de comunicação que ficaram muito mais eficientes,
a partir de uma terceira revolução industrial, técnico, científico, informacional, onde a informação hoje é o peso maior de uma economia, né, de ter acesso a muitas oportunidades, e isso são as consequências. Porque o processo de globalização, o que se deu, o que se faz, o que acontece, ele não é justo, ele é desigual, promove desigualdade, mesmo propagando uma padronização. Né? Como assim padronização? Não entendi. Porque, na verdade, o processo de globalização, ele é financiado e promove a expansão das empresas para a busca de seus mercados de consumo. Tá? Então, o que ele quer? Ele quer a padronização do processo de consumo para que as grandes empresas tenham lucro, né? E com um objetivo hoje atual de menor custo. Tá? Então, essa seria vamos dizer assim, o objetivo das questões do Enem. Outra coisa que o aluno não pode esquecer, pessoal, é a questão do desemprego. Né? Eu estava falando sobre o desenvolvimento das tecnologias, né? e os problemas que geram e as oportunidades também que são promovidas pelo processo. Por exemplo, qual é a consequência social gravíssima? Seria o desemprego, um desemprego estrutural, chamado tecnológico, onde a mão de obra, os recursos humanos, eles estão sendo substituídos efetivamente por uma inteligência artificial ou mecânica, né? Principalmente a partir da 5G, a internet das coisas, né? Em que ela vai, vamos dizer assim, cortar emprego em todos os setores. Então, a gente deve pensar, aí entra novamente a questão da urbanização. Né? Nós vivemos um mundo urbano, a maior onda de desemprego são em áreas urbanas, né? E para onde estão indo esses trabalhadores? Já que o setor secundário está sendo automatizado, né? Ou mecanizado, o setor primário também. O setor terciário. Né? O setor terciário, ele está absorvendo essa mão de obra. Agora, tem que fazer a observação. Os grandes empresários querem ter lucro e menor custo, então começam a incentivar mudanças no sistema trabalhista. Aí entra uma nova situação que é gerada pela globalização e pelo desenvolvimento da tecnologia, a precarização do trabalho. Né? Então, é o caso dos trabalhadores receberem apenas pelo que fazem, sem nenhum tipo de garantia ou com perda de garantia de trabalho, né? Ou de direitos trabalhistas, STC, remunerados, etc. A gente chama de terceirização do processo. Tá? Então, há o processo de terciarização, que é o aumento do setor terciário, absorvendo essa mão de obra, e que acontece ou de forma informal, ou então incentiva o processo do empreendedorismo. Né? E há a questão da terceirização, que é a precarização do trabalhador. Né? E o trabalhador perde na medida em que direitos trabalhistas são cortados. É o caso, por exemplo, dos trabalhadores de aplicativo, né? Motoristas de aplicativo, por exemplo. Né? Eles não têm nem muitas garantias trabalhistas. Eles só recebem pelo que fazem. Né? Outra questão da globalização, que pode cair em questões, pessoal, é sobre a questão da informação. Né? Hoje, nós vivemos num mundo conectado. A informação é online. Né? É o que nós estamos fazendo aqui também, utilizando o meio tecnológico para informar. Porém, contudo, entretanto, muitas das informações são para desorientar e garantir vantagem para um grupo mal intencionado, ou com a intenção de direcionar a atenção para si. É o caso das fake news. Tá? Então, a desinformação, né, a partir de um processo de globalização, tá, ele tem crescido muito no mundo.
na área política, na área da economia, na área das relações sociais, enfim. Né? O mundo está conectado e as relações que acontecem estão aumentando muito na área imaterial, na área do espaço imaterial, do espaço da internet. Enfim, então, o aluno precisa ter esse conhecimento. Então, é uma dica que eu dou. Tá? Então, ele precisa observar essas características. Outra questão mesmo que eu estava observando sobre essa questão ambiental, que seria um assunto que eu acho que é interdisciplinar, pode ser cobrado uma questão, um foco do espaço geográfico, com uma intenção química e biológica. Tá? Então, o aluno precisa fazer uma linha de tempo com relação ao que os grandes, né, as grandes empresas, as grandes economias estão fazendo para que o planeta possa ter a possibilidade de recuperação dos recursos. Porque, agora, na questão social, os grandes empresários não estão preocupados na questão da qualidade de vida, não. Eles estão preocupados em lucrar e também no futuro carência de matéria-prima. Entendeu? Então, as matérias-primas estão cada vez menos oferecidas pelo planeta. Né? E o que fazer? Vai cair a produção. Né? O sistema capitalista vai entrar em colapso. Isso já vinha se divulgado desde os anos 60, que era a primeira organização feita pelos empresários que se reuniram num clube, chamado Clube de Roma, né? Em que eles se reuniram para exatamente dizer, olha, o jeito que está, o crescimento da população mundial, com o aumento do consumo e da produção, o planeta não aguenta. Então, aí entra a ONU, né? Convocando o mundo para convenções internacionais sobre a questão ambiental. Primeiro, aí o aluno tem que saber alguma informação sobre a Conferência de 72 de Estocolmo, né? Sobre essa questão de levantar a bandeira do desenvolvimento a qualquer custo ou do crescimento zero. Né? E que depois, com muita conversa, com muita diplomacia, se chegou ao conceito de desenvolvimento sustentável que foi anunciado no encontro de 92 do Rio de Janeiro. Inclusive, foi lá que aconteceu a primeira COP, praticamente. Deu um alicerce da Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas. Tá? Aí o aluno também tem que saber que ele tem vamos dizer assim, uma linha de tempo para analisar a questão ambiental, né, pelas instituições. Por exemplo, a ONU, ela realizou a COP3, que é uma importantíssima, que é a questão de Kyoto, o encontro de Kyoto, a COP3, onde foi determinado o que os países desenvolvidos, quer dizer, era bem setorial, o que os países desenvolvidos poderiam fazer para diminuir a emissão de poluentes e diminuir a temperatura terrestre. Né? E aí é claro que teve os Estados Unidos como contrato sempre, né? Eles foram um dos países que nunca acreditou nessa questão do aquecimento global, né? E só com Barack Obama, olha aí, olha o tempo, 1997 para 2015, né? O Acordo de Paris, que foi a COP21, COP3, Protocolo de Kyoto, para COP21 em Paris. O que foi que mudou? Agora a ONU estava pedindo para todos os países, não só os desenvolvidos, ter uma política de menos emissão de poluentes e que a questão da temperatura voltasse a um grau seguro, vamos dizer, entre aspas, de 1,5 graus no período pré-industrial. Quer dizer, você sabe que o processo de desenvolvimento, vamos dizer assim, é contínuo e não volta, é irreversível. Muito legal a contribuição da Ingrid Brundtland, né, que criou essa questão
do desenvolvimento sustentável, ela fez um gráfico onde ela coloca a questão do desenvolvimento, a questão da ecologia e a questão social. Porque nem todo mundo é atingido da mesma forma. Né? Por exemplo, quem ganha dinheiro com a questão da exploração do meio ambiente vê a natureza como fonte de lucro. E a população humana, de modo geral, sente que a natureza é fonte de vida e é a mais atingida. É por isso que, a partir da Rio+10, aí entra uma questão interessantíssima que o aluno pode apontar nos dedos que vai cair. A questão da transição energética. Né? Foi na conferência do Rio+10, em Joanesburgo, na África, quer dizer, 10 anos depois do Rio de Janeiro, 92, que se propôs a busca de energias renováveis. Né? Então, a partir dali, não foi uma conferência de sucesso. Aliás, nenhuma, até hoje. O dever de casa não é cumprido pelos que participam e se comprometem em fazer um planeta melhor e para todos. Porque eu sempre digo para meus alunos, não se luta, nós vivemos numa sociedade do ter e não do ser. É claro que nós, como professores, orientamos, né, aos alunos terem bons sentimentos, né? E, vamos dizer, pregar a irmandade, enfim, fazer o bem, né? Divulgar a paz e o bem. Mas nós sabemos que nós vivemos num mundo capitalista, onde você precisa, né, aparecer para ganhar. É verdade, isso. Então, não temos ilusão nenhuma. Mas uma coisa interessante que aconteceu a partir da Rio+10 foi que a ONU introduziu a questão da pobreza como um impacto ambiental. Então, se combater a pobreza já é um fato interessante. Foi acordado, documentado, e depois de mais 10 anos, né, a chamada Rio+20, no Brasil novamente, os grandes chefes de Estado se reúnem, né, para fazer um encontro ambiental na ONU. Aí até em conferência, onde são versados vários temas, não só a mudança climática. Porque COP, pessoal, já está dizendo, ó, qual é a diferença das conferências ambientais da ONU para a COP? As conferências, elas têm um leque muito grande e complexo de assuntos. Se debate a questão ambiental da manutenção das florestas, da questão da água, do solo, né, das mudanças climáticas e suas consequências. Agora, a COP não. A COP é direcionada para a questão da mudança climática, para o aquecimento global. Por isso que o nome é COP, Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas. Então, ela veste exatamente o que fazer para diminuir a temperatura e diminuir também a emissão desses gases poluentes. E uma questão que é muito, que o aluno tem que entender, a matriz energética mundial. Aí entra um tema que pode não, vai ser cobrado. Eu até desafio, viu, Bravo? A questão da transição energética. O que é uma matriz energética? A matriz energética é um gráfico que mostra os tipos de fontes de energia que são utilizadas por um país ou região. E qual é o perfil da matriz energética mundial? Combustíveis fósseis. Quase 50% de combustíveis fósseis. Numa versão ambiental, qual é o problema? O problema é que eles são extremamente poluidores e que causam impacto. Qual é a situação econômica? São finitos. Essa é a preocupação dos empresários. Com certeza. Eles estão acabando, eles são finitos. Além de ser versátil e de difícil substituição. Por exemplo, o petróleo. O petróleo é fonte de energia. Né? O petróleo é matéria-prima para a indústria plástica. Aditivo do petróleo. Né? Isopor. Né? A maldição do planeta plástico, né? Que foi da terceira revolução industrial, vem de derivados do petróleo. Né? É uma matéria-prima. E também como combustível. Né?
Aí o que é que os grandes empresários e as grandes empresas estão fazendo? Gastando bilhões de dólares em cadeias de inovações. E o que são essas cadeias de inovações? São, né, na verdade, a procura de uma nova fonte de energia que possa substituir o petróleo para a sua mesma versatilidade. E é difícil. Né? Aí entram as opções, as alternativas, ou as chamadas fontes renováveis. O Brasil, pessoal, o Brasil é um caso à parte. Como assim, professor? Enquanto a matriz energética mundial é pautada em recursos não renováveis, como os combustíveis fósseis, grande parte da energia utilizada no Brasil é renovável. É a questão da hidroeletricidade, né? Está aumentando a questão da energia solar, está aumentando a questão da energia eólica, mas da bioenergia, né? Dos biocombustíveis. Agora, não esqueçamos, pessoal, todos esses, mesmo sendo renováveis, mesmo sendo alternativos, causam impactos ambientais. É muito bonito, a energia solar está substituindo. Mas se a gente pensar, para se obter energia solar, a tecnologia utilizada com os painéis fotovoltaicos, eles são feitos de minerais, né? Como o lítio, por exemplo, né? Que é explorado e que muitas vezes vão se buscar na África sem nenhuma lei ambiental, sem respeitar nada, tá? E está tudo bem, a energia solar é renovável, não é bem assim. Então, a questão do hidrogênio verde. Por que hidrogênio verde? Só tem hidrogênio verde, professor? Não. Tem o hidrogênio cinza, que é produzido a eletrólise a partir dos combustíveis fósseis. Tem o hidrogênio róseo, que é a partir da energia nuclear, né? E o hidrogênio verde, que é a partir das chamadas energias renováveis, que é o Piauí está tentando aí, o governador está investindo muito em parques eólicos e parques solares, né? De produção de energia solar. Então, pessoal, vai e deve realmente cair essa questão da transição energética. Tá? E, por fim, a questão geofísica. Professor, mas será que não vai cair? Pode cair. Pode ser cobrado, pessoal. Mas não diretamente. E se cair diretamente, a geologia é a que mais cai. O que seria a geologia? A geologia seria a própria história da Terra por meio das suas rochas. Tá? A história da evolução do planeta, né? Os movimentos das placas, a questão do tectonismo, tá? Os grandes eventos que são consequência a partir de abalos sísmicos, de terremotos, de vulcanismo, que pode ser contado, que acontece muito em áreas de atrito de placas, em movimentos convergentes. Tá? A questão sobre a classificação da vegetação, que pode cair também, está sendo muito discutida a questão das florestas. O aluno não pode esquecer que floresta equatorial e tropical não é só o Brasil. Tem a questão da floresta do Congo, que é extremamente explorada. Tem a questão da floresta equatorial na Malásia e na Indonésia, né, nessa faixa equatorial. Tá? Então, tudo isso pode promover, de uma certa forma, mudanças climáticas. E não esqueçamos, a questão da mudança climática não acontece de uma hora para outra, é uma questão de sucessivos acontecimentos que pode demorar de 30 ou mais anos, né, para você realmente dizer que houve uma mudança climática. Né? O que o aluno tem que entender é essa diferença entre clima e tempo atmosférico. Né? O tempo atmosférico é algo momentâneo, de combinações momentâneas sobre os elementos do clima, temperatura e umidade, o que aconteceu agora em Santa Catarina e no Paraná com um ciclonista tropical que chegou a 250 km por hora, arrasando cidades inteiras. Tá? E o aluno deve entender essa diferença da diversidade climática do Brasil
a partir de sua posição geográfica de mundo. Né? Agora, pessoal, é o seguinte, tudo é pela experiência. Tá? Tudo é pela experiência. Qual seria o perfil climático do Brasil? Tropical, com suas variedades. Né? Então, ele pode perceber que não há tipos, um só de clima tropical. O Brasil tem um clima equatorial, que é uma versão tropical, né? Mais abrangente pela sua maior umidade, pela sua maior temperatura. E o clima tropical predominantemente, que é o nosso clima tropical típico, né? Com verões chuvosos, que vai acontecer agora a partir do dia 21 de dezembro, aproximadamente, e vai até 23 de março. E o inverno seco. Né? Às vezes o aluno erra a questão da prova porque não tem essa, vamos dizer assim, essa informação bem nítida. Né? Porque, aqui, principalmente aqui no Nordeste, onde a gente não tem essa percepção foto, né? De temperatura, acho que continua numa versão ou numa visão do colonizador, que o inverno é chuvoso. Na verdade, o nosso inverno é muito seco, né? E com grande amplitude térmica. Né? O que é amplitude térmica, professor? Essa diferença de temperatura entre a máxima e a mínima observada. De dia muito quente, de noite a temperatura desbanca, porque não há o que evaporar, já que não tem água para evaporar. É uma questão de um fenômeno físico. Não se forma nuvem, se não tem nuvem, não tem chuva. Né? Isso é simples, é físico e químico, praticamente dito. Né? Então existe aquele ciclo da água. E o verão chuvoso. Por que chuvoso? Porque não esqueça que o Brasil é muito privilegiado nessa questão de massas de ar, que trazem do oceano grande umidade e que nos favorece na questão chuvosa. O Brasil é sim um país quente, mas chuvoso, por conta dessas massas de ar, que traz essa umidade do oceano, né? E que vão em direção ao norte, né? Se conjuga com a evapotranspiração da floresta, daí a importância da floresta amazônica na sua evapotranspiração, forma grande quantidade de nuvens que vão em direção ao oeste, não conseguem passar, porque tem uma barreira natural chamada Andes, que desvia essa circulação atmosférica, que tem quantidade de água igual ou superior ao rio Amazonas, por isso é chamado de rios voadores, para despejar essa água toda no sudeste e no sul do Brasil. Então, essa é a característica dos rios voadores. Entendeu aí? Então, esse aquecimento que está acontecendo no Atlântico, ele lança uma quantidade de água para o continente e que se conjuga com a evapotranspiração da floresta, formando esse ciclo todo que a gente viu aí. E às vezes, quando choca essa grande quantidade, essa massa de ar úmida e quente com a massa de ar fria vinda do sul, pode causar o que causou o fenômeno do ciclone extratropical. Então, esses são os assuntos mais cobrados, viu, pessoal? Urbanização, que é mais de 30% desses últimos Enem, vem caindo. Vem a questão da produção agropecuária brasileira. Depois vem a questão da globalização, né? E a questão das fontes de energia. E, por último, a geofísica, né? Que pode cair uma ou duas questões, mas que o aluno deve ter esse leque de informações, principalmente na área da produção, a questão das rochas, do movimento das placas, né? Das placas tectônicas, que de uma hora para outra sempre tem no noticiário problema. O último acontecimento aconteceu novamente na Ásia, né? Um grande terremoto de alto indicador na escala, né? E a escala, ela mede essa intensidade, que agora é chamada de escala de intensidade, né? Dos terremotos, e que trazem grandes problemas, né? E não esqueça, são praticamente 3 movimentos.
os de convergência, que é o de choque de placas, que são os responsáveis pela formação das grandes montanhas, e geralmente esses movimentos de formação orogenética se dá as chamadas zonas de colisão de placas, onde elas têm a mesma direção. Eles podem ter movimentos divergentes, onde se afastam as placas e deixa vir à superfície o material magmático. Por exemplo, o grande rift, que a gente chama, fenda do Mesoatlântico, ele libera grande quantidade de material e vai se formando todos esses picos de montanhas, que a gente chama de ilhas, que a maioria são de formações vulcânicas, e os movimentos de atrito ou tangenciais, é o que pode causar grandes impactos e que a humanidade ainda vai sentir, porque vamos dizer, uma catástrofe anunciada. Qualquer dia desse ou qualquer hora dessa, a falha de Santo André, a região da Califórnia, vai se abrir por atrito de placas, a placa norte-americana e a placa do Pacífico, e isso vai causar o chamado Big Wall, o maior terremoto de todos. E vai ser tão forte que a fenda vai se abrir e a Califórnia vai se desligar do continente. Olha aí, E tudo isso é geografia. É claro que não é nem, novamente, falando e pedindo para que vocês tenham essa visão de assuntos que estão bem próximos de você e que você é participante, e que você presencia. Então, em todas essas áreas que eu disse, dentro do contexto do espaço urbano. Então, essas seriam as minhas dicas para vocês. Eu gostaria que você tivesse muita calma, e eu posso até me proporcionar assim, falsa modéstia, que vocês tenham calma na hora da prova, façam as questões mais fáceis, não percam tempo, difíceis, marcas difíceis, para retornar, porque são 45 questões, só de humanas, fora outras, porque são 90, aí 45 é só de humanos, de ciências humanas. E que você faça logo as fáceis, garanta logo isso, porque o aluno sempre deixa a redação sempre preparada. E quem sabe, a redação, como sempre, é um problema, é uma situação do seu espaço de vivência. Ninguém vai pedir uma redação, eu acho, nos últimos Enéis, pela rotina, vamos dizer assim, dos Enéis passados, sempre estão com temas em que o aluno possa argumentar e interagir. Essa é a proposta. E ele possa dar a opinião dele, fazer uma intervenção, mas que com dados. O aluno tem que saber, que ele tem que colocar. Por isso que é muito importante a leitura, é muito importante a informação. Tá? Professor, muitíssimo obrigado. A dica foi dada de muita precisão e a gente fez o prometido, trouxe daqui assunto de muita procedência, de muita grandeza. E vamos dormir em paz, relaxar o corpo e amanhã Enem, com muita decência, com calma e responda tudo com tranquilidade. Tem uma Enem aqui que vai fazer amanhã. Eu aconselho também, eu dou aqui um conselho, a parte aqui do professor Marcílio, lá do Instituto Dom Barreto. Foco, atenção no que está fazendo, força, determinação do que pode ser feito de melhor, e fé, acreditar que vai dar certo, porque vocês são mais do que vencedores, se prepararam, então mais justo ter sucesso e prosperidade. Que pena que vocês não vão ganhar a caneca que estão nos assistindo. A terceira que vai para quem está palestrando aqui. Opa, obrigado. Vai para os meus troféus. E até sábado que vem tem mais Enem para você aqui.
Aí. Fica na escuta aqui, sabe? Voltando novamente com o Enem. Valeu.